Olá, está no ar o Porto Alegre em Debate. No programa de hoje, nós vamos falar sobre o projeto de emenda à lei orgânica do município, que estabelece a abertura 24 horas dos serviços de saúde na capital. A proposta foi aprovada na Câmara de Vereadores e aqui no programa nós vamos avaliar a aplicação prática dessa medida, bem como as implicações, as consequências para as comunidades e também para a Prefeitura. Para isso, os nossos convidados de hoje são os seguintes: o vereador Cláudio Janta, que é o autor do projeto, o vereador Dr. Tiago Duarte, médico no município, o vereador Reginaldo Pujol, vice-líder do governo, e também a vereadora Lourdes Sprenger, que é a presidente da Comissão de Saúde e Meio Ambiente. Aos nossos convidados, muito obrigado pela presença. A você de casa, muito obrigado pela sua audiência. Começo com o autor do projeto, o vereador Cláudio Janta, destacando inicialmente algumas particularidades, né, vereador? Já que é um projeto de emenda à lei orgânica, ele precisava obedecer a alguns critérios, né? Como, por exemplo, votação em 2 turnos, 24 votos favoráveis, né? Então, algumas diferenças dos projetos, de outros projetos, digamos assim. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho, para iniciar aqui, dessa construção, como é que ela foi feita, né? Porque teve que ter uma conversa aí nos bastidores também para que pudesse ser votado, né? E chegar a um bom fim aí nessas 2 votações nos 2 turnos. Seja bem-vindo aqui ao programa. Obrigado, Clayton. Obrigado a todos que aqui estão, primeiro pelos votos, né? O vereador Pujol, a vereadora Lourdes, o Tiago, quando estava na presidência dessa casa, recebeu as 114 mil assinaturas, né? Esse projeto, na verdade, é uma emenda do povo de Porto Alegre à lei orgânica do município, né? Nós vimos essa necessidade do povo de abrir os postos de saúde. Entendemos a dificuldade que a Prefeitura tem, então fizemos uma emenda ao projeto que irá abrir gradativamente, né, esses postos de saúde. Agora é uma necessidade que a gente tem, a gente pega exemplos assim, nós temos o pronto atendimento da Lomba, que pega toda a região do Partenon, da São José e Lomba do Pinheiro, e temos um pronto atendimento só. E é uma região imensa, então nós precisamos ter ali uma unidade básica que funcione às 24 horas. Pega ali o pronto atendimento do Triângulo, que atende toda a zona norte de Porto Alegre, Sarandi, Nova Gleba, Parque dos Maia, Leopoldina, o Costa e Silva, toda aquela região. Então precisa também ter ali uma UPA, não uma UPA, uma UBS que funcione às 24 horas. E a gente está vendo até hoje o governo mudando a sua ideia sobre as UPAs. A UPA, o custo dela é muito alto, né? E os gestores de saúde várias vezes estiveram nessa casa dizendo que a abertura da unidade básica de saúde desafoga as emergências, desafoga os hospitais. Então o povo de Porto Alegre pediu, e essa casa atendeu a reivindicação do povo de Porto Alegre. Nós precisávamos de 24 votos por 2 vezes, nós obtivemos 30 votos na primeira e 34 na segunda, né? Então foi uma vitória do povo de Porto Alegre e principalmente dessa casa e dos vereadores que entenderam a necessidade disso. Na votação do primeiro turno, inclusive o secretário Fernando Ritter, né, acompanhou a votação aqui e estava em sintonia, em conversação ali com a senhora também, e nós conversamos, acompanhamos ali a votação, né, e ele falava dessa questão de que precisa ser gradual, né, essa abertura. E tem que ser, né, porque a gente entendeu isso, né, tu não tem como abrir os 100 e poucos postos de Porto Alegre numa vez só, né? Isso foi construído junto com as assembleias do orçamento, tem que ouvir o povo, né? Então tem que ver as necessidades. Não vai abrir 100 e poucos postos de saúde de uma vez só. Tem que abrir eles gradativamente, conforme as demandas, né? Tem que readequar os médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, tem que ampliar os programas de saúde da família, né? Tudo atendendo na prevenção. Nós não podemos chegar somente no final. Temos que investir muito em prevenção. E esse é um programa que até o governo federal já viu que não adianta fazer UPA, não adianta ampliar a emergência, tem que trabalhar na prevenção da saúde. A população está exigindo isso e a Câmara de Vereadores entendeu isso.
em sancionado valeria a partir do ano que vem. Valeria a partir do momento que for sancionado. Assinar ele, mas Perfeito. eu acredito que o governo precisa de estudos, tem que ampliar o número de médicos do município, tem que convencer os médicos aí para algumas regiões distantes, não é todos os médicos que querem atender, né? Alguns médicos, que nem o Tiago, aceitam ir para as regiões distantes de Porto Alegre, outros não querem, só querem ficar nas regiões próximas. Então, é um convencimento dos profissionais também da necessidade do povo ser atendido nos bairros que necessitam, Lomba do Pinheiro, Parque dos Maia, o Extremo Sul. Há uma necessidade que os profissionais entendam a necessidade do povo de ter esse atendimento. Perfeito. Obrigado, vereador. Vereador Dr. Tiago Duarte, também médico no município aqui. Eu queria pegar o finalzinho da fala aqui do vereador Cláudio Janta, né, sobre essa questão de pessoal mesmo, né, de médicos, né, de enfermeiros, de equipes, né, para fazer com que se possa colocar em prática, né, esse projeto da abertura dos postos 24 horas, mesmo que de forma gradual. Vai precisar a contratação, né, vereador, pelo que o senhor observa e tem falado na tribuna e também nas suas manifestações. Seja bem-vindo ao programa. Obrigado, Clayton. É um prazer estar aqui conversando sobre um projeto tão meritório quanto esse que o vereador Janta acabou aprovando aqui, com uma intensa mobilização. Eu vi no ano de 2013, recebi como presidente ao baixo assinado mais de 100 mil assinaturas, uma intensa mobilização nas esquinas, nas ruas da cidade, as pessoas espontaneamente pegando essas assinaturas. E eu separaria o projeto do vereador Janta, a execução da ideia e do projeto do vereador Janta em dois grupos, em duas situações. Uma primeira situação que seria a questão dos pronto atendimentos. O vereador Janta traz uma ideia dentro do seu projeto, que é para UBSs, mas traz uma ideia implícita dentro do seu projeto que é muito importante e que já deveria ter sido executada na cidade de Porto Alegre, que é a de ter um pronto atendimento em cada uma das 8 regiões da cidade. Porto Alegre, infelizmente, não tem sequer isso. Porto Alegre, vamos lá, tem a Bom Jesus, Porto Alegre tem a Cruzeiro, Porto Alegre, como o vereador Janta falou, tem a Lomba, Porto Alegre tem, e aí termina. Porto Alegre tinha o PA Restinga, que foi fechado, infelizmente. Porto Alegre tem a possibilidade de ter no IAPI uma grande UPA para contemplar aquela região da cidade. Esqueci da Moacir Scliar, que Porto Alegre tem, que é do GHC, mas que tem a cidade. Então, nós temos que avançar nesse sentido. Nós precisamos, sem dúvida nenhuma, voltar a ter um pronto atendimento na Restinga, ter uma UPA. Só falo de situações que já estão prontas. Basta colocar os recursos humanos a trabalhar. Uma situação pronta que é a do IAPI, e temos que ter uma possibilidade no centro de Porto Alegre, que sem dúvida nenhuma já foi oferecido várias vezes à prefeitura e já foram feitas audiências nesta casa, poderia ser no Hospital Porto Alegre. Então, se Porto Alegre tivesse mais essas 3 UPAs, ele teria uma UPA em cada uma das 8 grandes regiões da cidade. E a questão da UBS, que foi a que o vereador Janta trouxe com muita propriedade, ela é fundamental na cidade. Na gestão do Dr. Pedro Guz, à frente da Secretaria da Saúde, nós tivemos a oportunidade de coordenar a Restinga Extremo Sul por 3 anos e meio, quase 4 anos. E lá nós tivemos a oportunidade, a partir dos recursos humanos que aquela gestão acabou oferecendo à cidade, nós tivemos a oportunidade de iniciar o 3º turno de atendimento na UBS Belém Novo, que também, infelizmente, foi fechado, né? E nós observamos que isso fazia com que a população de Belém Novo, metade dela fosse atendida à noite. E muitas vezes pessoas que não tinham nunca acesso à saúde. Pais de família, trabalhadores, que não conseguem ir ao posto no horário normal. Então essas pessoas tinham a possibilidade de à noite e poder tratar o seu problema de saúde na origem, sem deixar que ele se transformasse num grande problema de saúde.
Para completar essa Ok. primeira intervenção, Cláudio, só queria dizer que o reflexo claro disso, o porquê que esse projeto Vereador Janta é importante e é exequível, como eu já falei aqui, e é importante para a cidade, é que nas nossas UPAs, 80% dos pacientes são azuis e verdes. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que 80% dos pacientes que são atendidos nas UPAs, nas emergências da cidade, poderiam ter sido atendidos numa unidade básica de saúde e com muito melhor qualidade. Então, essa é a racionalidade do emprego do dinheiro público que precisa cada vez mais preponderar a outros interesses que não são os da saúde da população. Aquela questão da unidade básica que tem o conhecimento e a proximidade com as famílias, né, que acaba daqui a pouco evitando que aquela bola de neve, né, de que tendo um tipo de enfermidade, a pessoa vai direto no pronto-socorro e aí acaba tendo aquela questão de superlotação. Sem dúvida, nós precisamos acolher as pessoas próximas da sua casa, elas vão ampliar o acesso e precisamos melhorar a resolubilidade das unidades de saúde. E isso só nós vamos fazer com médicos, enfermeiras, técnicos de enfermagem de qualidade, que tenham, sem dúvida nenhuma, no meu ponto de vista, o diploma renovado no Brasil. Perfeito. Vereador Reginaldo Pujol, vice-líder de governo aqui na casa. Vereador, esse é um desafio aí para o Executivo, né? Colocar em prática, né, essa proposta, né, tendo em vista algumas questões que já foram colocadas aqui, especialmente pelo vereador Dr. Tiago, né, de algumas deficiências no mecanismo de saúde aqui na cidade, mas é uma proposta aprovada aqui pela casa, né? Verdade. Aliás, a casa nos últimos dias tem sido exemplar. Nós temos decidido por vários projetos que se encontram aguardando decisões há mais de um ano, mais de 2 anos, e que, em esforço muito grande, de mutirões, de sessões que se prolongam até altas horas da noite, vem tendo nesse primeiro semestre, que é o último dessa legislatura, decisões, no meu modo de entender, favoráveis à sociedade de Porto Alegre, à medida em que oferece algumas visões, como o projeto do nosso querido Janta, absolutamente consentâneo com a nossa necessidade. De certa forma, eu considero que a Câmara tem inovado ao extremar o máximo a sua competência. Existe um liame muito sutil entre o que é competência e o que não é competência dos parlamentos. Nós estamos extremando, nós estamos indo ao extremo e aos poucos temos ampliado o grau de eficiência dos trabalhos do Legislativo de Porto Alegre. É o caso da emenda aqui do nosso querido vereador Janta, que altera a lei orgânica do município. E que a rigor seria uma proposta objetiva e propositiva, isto é, nós estamos querendo dizer que a sociedade de Porto Alegre, a perdurar a situação como está, tem que ter um rearranjo na sua orientação quanto à política de saúde. E eu chego ao extremo, e acho que o vereador Janta, no fim, há de concordar comigo, que em muitos casos nós temos mais problema de gestão do que propriamente um problema de falta de recursos. Acho que uma boa gestão maximizaria esses recursos e, por exemplo, saber que nós temos um posto atendendo 24 horas lá no extremo sul de Porto Alegre, lá na minha Restinga, na Lami do vereador Tiago, ou enfim, ou lá no extremo norte, onde a vereadora Lula tem grande atenção. Se nós souber que o assunto pode ser resolvido lá, pode custar mais caro, no sentido de tu abrir uma unidade de 24 horas lá. Em compensação, vai te economizar, que não vai precisar gastar com uma emergência de uma unidade móvel, ambulância, para trazer a pessoa de lá até o pronto-socorro ou outro ponto qualquer que ela vai ser atendida, às vezes até com risco da própria vida. Então, acho que os últimos dias dessa Câmara, nós votamos 2 ou 3 projetos, ou 4 ou 5, do maior interesse público,
e que corajosamente a Câmara diz o que ela entende que tem que fazer. Ok. A transferência da responsabilidade do fazer passa para o Executivo. Nós dizemos aqui como fazer. O município vai dizer como pode fazer. Perfeito. Então me perguntavam esses dias aí, mas como é que vão fazer de uma hora para outra? Não é de uma hora para outra. Tem que ler direitinho o que o vereador Júnior propôs, é uma alteração, tem que conjugar o artigo com o capítulo com o parágrafo, enfim. Mas o que quer dizer é o seguinte, é possível, fazendo um cinturão na cidade, aí pouco importa se é de UPA, UBS, etc., mas tem gente que atenda lá na periferia, tu evitar a sobrecarga das unidades centrais. Okay. E com isso tu dá consequência, e quando tu dá consequência, tu dá economicidade. Perfeito. E como eu acredito que o maior problema do Brasil como um todo é má gestão, o país foi quebrado por má gestão, tinha recursos, botaram fora os recursos, o Estado está quebrado porque botaram fora os recursos também. Vamos impedir que Porto Alegre se ponha fora os recursos. E com o pouco que se tem, é cada vez menor, que se faça o melhor possível. E no fundo, para concluir, o que propõe o vereador Janta é gestão eficiente da saúde pública em Porto Alegre, que lamentavelmente não tem sido eficiente nos últimos tempos. Perfeito. Eu não sou médico, mas sei olhar as coisas. Perfeito. E aí, enxergar é a maior graça que Deus nos deu, poder enxergar as coisas. E enxergar, reagir da melhor maneira possível. Obrigado, vereador. Vereadora Lourdes, presidente da Comissão de Saúde e Meio Ambiente. Esse é um tema que certamente vai pautar a comissão aí também, agora na volta do recesso também, né? Porque é um tema complexo, mas necessário para a cidade, né, vereadora? Realmente é um grande projeto que foi aprovado, afinal de contas estamos alterando a lei orgânica. Isso é pautado sempre. A saúde nós vimos pautando desde 2013, que eu sou membro desde 2013, e este ano estou presidindo a COSMAN, então nós procuramos dividir a COSMAN em pautas da saúde, em pautas do meio ambiente, em pautas também da vida silvestre, da vida de animais domésticos. E são pautas novas que nós temos implementadas e nós estamos vendo diariamente as questões relacionadas à saúde, à falta de atendimento, e, por exemplo, a saúde mental, que esta semana ainda teve uma grande reportagem do descaso com os doentes mentais. Nós temos o posto do IAPI, que eu morei naquela região, é o postão do IAPI, com amplas instalações que podem muito bem ser utilizadas para implementar este projeto, mesmo que seja gradual, podendo iniciar de repente até 10 horas da noite, depois indo até aberto em tempo integral. Certamente, quanto mais ampliarmos as oportunidades para a população poder ser atendida nessas horas que são tão difíceis, principalmente para aqueles que não têm nem como se locomover muitas vezes, e com uma prevenção, como bem disse o autor do projeto, o vereador Janta, e essa prevenção também tem que passar por saneamento básico, que este ano é o ano da campanha da fraternidade, porque muitas doenças que vêm da periferia, que nós que estamos numa posição melhor nem sempre nos atingem, também é ocasionada pelas dificuldades que se tem tanto de moradia como de cuidados especiais, e também temos a preocupação das zoonoses, que são as doenças transmissíveis por animais, que hoje não se tem esse atendimento, mesmo com a equipe da família, e nós propomos também um projeto para incluir um médico veterinário na equipe de saúde da família. Perfeito. Obrigado, vereadora. Vereador Janta, muitos projetos, né, eles acabam sendo vetados, né, por questão de inconstitucionalidade, né, de gerar despesa para o município. Não seria o caso desse projeto, né, até porque o vereador Pujol aqui coloca, né, e eu acho que vem bem ao encontro, né, da proposta, que se tratando de gestão, né, fazer a gestão melhor da saúde, da administração, poderia se realocar, digamos, a questão de recursos humanos dentro dessa proposta de abertura dos postos. Essa leitura que o senhor faz do projeto, em termos de aplicabilidade dele, num período um pouco mais curto, se a gente pensar assim? Claro, nós desde que chegamos aqui, nós trabalhamos no orçamento anual do município e trabalhamos também durante todo a LOA, e na LDO, para botar recursos dentro desse projeto.
Tanto que toda a política de saúde do município ela tem uma rúbrica para o atendimento à saúde 24 horas. Toda a saúde nós conseguimos, com a ajuda dos vereadores, aprovado em plenário, no primeiro ano que chegamos aqui, que fosse uma política de governo, a saúde 24 horas, atenção à saúde 24 horas. Esse é o nome do programa. Então, recursos a gente tem que ir atrás. Agora, o vereador Pujol, o vereador Tiago, a vereadora Lourdes foram muito felizes em dizer que a questão é de gestão. Né? A questão é de gestão. A questão é de tu ver as prioridades. Prioridade na saúde, ela não é a internação. A prioridade na saúde, ela não é o pronto atendimento, onde tu tem, como o Tiago mesmo disse, que é da área de saúde, 80% é azul e verde. É a prevenção. Quanto mais tu prevenir, menos tu gasta. Quanto mais tu cuidar das pessoas antes, é que nem uma gripe. Pelo que eu vi aqui, nós 5 estamos... né? Se nós prevenir, nós vamos gastar menos com remédio, vamos ficar menos na cama, né? E menos nós vamos ficar... né? Então é prevenção. Né? A saúde ela é uma prevenção, como tudo, como um carro. Se tu vê um carro fazer um barulho estranho, se tu não parar o carro, não for ver, quando tu for parar, tu vai gastar muito mais. Então a saúde é uma questão de gestão. Então recursos tem para a saúde. Né? Recursos tem, é só aplicar bem esses recursos. Nós vimos exemplo aqui de prédios que podem ser usados, que são prédios públicos e prédios voltados para a saúde. Por que a gente tem que pegar um outro prédio? Se nós temos prédios públicos voltados para a saúde. Então não precisa nem adequar, não precisa nem melhorar o prédio está lá. É só buscar as parcerias. Parceria se faz com as entidades. Parceria se faz buscando as pessoas que necessitam disso, ouvindo a população. Isso foi demandas, tem receitas no orçamento participativo. Há 4 anos nós trabalhamos em todas as regiões do orçamento participativo por ser a prioridade número 1 de demandas do OP e tem sido o pronto atendimento à saúde 24 horas, demanda do OP. Nós trabalhamos na Conferência Municipal da Saúde para que fosse demanda da Conferência Municipal da Saúde. Foi demanda da Conferência Municipal da Saúde e é demanda estadual da Conferência Municipal, que cidade acima de 150 habitantes tenha atendimento à saúde 24 horas. Então, é um programa de governo que nós estamos entregando para o município de Porto Alegre. Então, é para o atual prefeito, é para o futuro prefeito, é um programa da cidade de Porto Alegre que as pessoas necessitam. Então, os governantes estão aptos a se preparar, sabem que é um programa da cidade de Porto Alegre e tem que prever essa receita de prevenção. É mais barato tu prevenir do que estar gastando com leitos de hospitais, está gastando com emergência, ambulância, como bem disse aqui. Né? Então é bem mais em conta. Ok. A gente vai fazer um breve intervalo, só para não estar em cima do laço aqui para o intervalo, mas na volta a gente retoma o nosso debate, volto com a palavra com o vereador Dr. Tiago, garantido aí o tempo para a manifestação. Então a gente faz um intervalinho aí, dá a gripe aí, mas vamos tocando aqui. A gente está falando de saúde, falamos de saúde aqui no programa, estamos falando sobre o projeto de emenda à Lei Orgânica do município, que estabelece a abertura 24 horas dos serviços de saúde na capital gaúcha. Fica aí, a gente volta em seguidinha, já voltamos. Entre bromélias, orquídeas, samambaias e begônias, são mais de 600 espécies de plantas espalhadas pelo parque. No total, são 3.000 exemplares de flora. Essa diversidade faz do Jardim Botânico de Porto Alegre um dos 5 maiores do Brasil. A área de 39 hectares foi aberta ao público em 1958. Dentro do parque está o Museu de Ciências Naturais, fundado em 1955. O órgão estuda a biodiversidade e tem 432.000 exemplares de animais e plantas expostos. O Jardim Botânico é um recanto de natureza no meio urbano de Porto Alegre. O parque fica na rua Dr. Salvador França, número 1427. A visitação é aberta de terça-feira a domingo, das 8 da manhã às 5 da tarde.
Estamos de volta com o Porto Alegre em Debate. Hoje tratamos sobre o projeto de emenda à Lei Orgânica do município que prevê a abertura 24 horas das unidades do Serviço de Saúde aqui na capital gaúcha. No final do bloco anterior, o vereador Claudiano fez uma avaliação, colocando a questão da abertura dos postos dentro desse rol de necessidades ou de demandas feitas no orçamento participativo. Falando em demandas, falando aqui agora com o vereador Dr. Tiago, perguntei antes para o senhor em questão de pessoal, né? E na questão da saúde, e o senhor também que já presidiu a Cosman, a vereadora Lourdes também está aqui presente e já tratou desse tema, né? Também há um grande número de concursados também, né, vereador? Aguardando aí para que se possa completar esse quadro aí, já que tem essa previsão, a partir da lei aprovada aqui, de abertura das unidades, né? Por mais tempo, 24 horas no caso. Né? Nós tivemos uma luta aqui intensa, 2013, 2014, 2015, com relação ao concurso 470 dos técnicos de enfermagem, que nós emblematicamente conseguimos chegar no nosso objetivo, que era chamarmos 470 técnicos de enfermagem daquele concurso. E agora tem um novo concurso, o pessoal esperando para ser chamado. Eu acho que muito desses serviços eles têm que ocorrer a partir de profissionais próprios. Uhum. Mas não se pode descartar a situação das parcerias, né? As parcerias altivas, as parcerias republicanas, as parcerias que até têm uma certa concorrência entre os parceiros para oferecer para a cidade um serviço de qualidade, um serviço melhor e um serviço com valor justo. Né? As parcerias não podem ser, como foi falado aqui em gestão, Porto Alegre não aguenta mais perder diariamente 15% das consultas especializadas. Há 15% de absenteísmo nas consultas especializadas. O cidadão não aguenta mais isso, por incompetência da gestão nas questões da saúde. Porto Alegre não aguenta mais, não suporta mais ouvir falar que não tem recurso para a saúde quando se gastou 10 milhões de reais sem licitação para fazer informatização da saúde, que não funciona. Porto Alegre não aguenta mais quando a operação que se faz, a estratégia que se utiliza para tratar os usuários de crack é um livro que custou 1 milhão de reais sem licitação. Então, Porto Alegre não aguenta mais quando a estratégia para prover médicos nos pronto-atendimentos, até nos postos 24 horas, nas UBSs, nos PSFs da cidade, ou é o mais médicos, né? Ou é os médicos sem diploma, ou então é uma empresa terceirizada que foi feito sem licitação pela prefeitura. 2 contratos, um que custa 800 mil reais para o município por mês, outro que custa 900 mil reais por município por mês, e onde o procurador do município coloca nos contratos que isso não é uma coisa legal. Então, nós temos que avançar na gestão da cidade. Nós temos que avançar com recursos próprios, mas nós não podemos desprezar as parcerias republicanas que fazem um excelente serviço à cidade. Vou dar um exemplo de uma, que é a parceria com o Hospital Moinhos de Vento no Hospital da Restinga. Mas o Hospital da Restinga atende de forma limitada? Atende. O Hospital da Restinga não conseguiu cumprir todas as fases? Não conseguiu ainda. Mas por que isso aconteceu? Porque o município, porque o Estado e porque a União não se juntaram adequadamente para fazer isso acontecer. Né? Mas não é pela
ação do Hospital Moinhos de Vento. Esse sim presta um excelente serviço naquilo que ele consegue fazer, naquilo que está contratualizado para fazer. Ok, obrigado, vereador. Vereador Reginaldo Pujol, o vereador Dr. Thiago, que tocou no assunto que eu ia puxar, que já adiantou a pauta aqui que eu ia puxar com o senhor, sobre a importância, né, desses outros equipamentos aí, dessas parcerias, como o Dr. Thiago aqui citou, o Hospital da Restinga, né, o senhor da região lá, que o vereador coloca aqui e assim, não tem um funcionamento pleno ainda, né, mas com a importância desse equipamento, né, e se é possível que, diante da gestão, ele possa vir a cumprir efetivamente o seu papel na região. Com toda certeza. Basta algumas providências de superação de entraves burocráticos, ele pode atuar plenamente. Fazer tudo que ele foi preparado para fazer, que está absolutamente capacitado para fazer pelas suas instalações, e que por um problema de que a verba da filantropia não pode ser usada no custeio, só pode ser usada em empreendimento, fica se amarrando para fazer isso. Supera esses obstáculos, vai avante esse assunto. Eu fico absolutamente gratificado em saber que o meu companheiro de bancada, o Dr. Thiago, com o conhecimento que tem da área, ratifica as minhas posições no sentido de que o problema nosso aqui é de maximizar o disponível. Hoje, o mais comum que a gente vê nos orçamentos é dizer, olha, tanto por cento do PIB tem que ser aplicado em saúde. Tá. Esqueceram de dizer o seguinte, que o PIB às vezes cresce quando há competência administrativa, outras vezes decresce quando não tem incompetência administrativa. E agora o que nós vamos fazer nesses 3 últimos anos que o PIB desceu? Vamos reduzir a verba da saúde? Tá. Então não pode fazer esses engendramento assim, esse enquadramento na base do teoricamente é bem, sem olhar a coisa na prática. Eu acho o seguinte, Porto Alegre tem não só lá no Hospital da Restinga, um grande exemplo onde uma organização não governamental pode fazer um belo serviço em termos de saúde pública. É na Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre. Modelo extraordinário, indiscutível, faz bom atendimento no SUS, faz bom atendimento particular, tem referência nacional de bom atendimento, certo? E sobrevive por quê? Porque alguns anos atrás, alguns homens muito capacitados, o João Polanzinski e outros tantos, assumiram o comando da Santa Casa, que não era profissionalizado na ocasião, e através de um planejamento adequado, prepararam a Santa Casa para ser hoje o referencial que ela é. Não há ninguém que diga, é um ONG que não serve. Quando falam em em CPI de ONG, não fazem com relação a um órgão como a Santa Casa. Então, é um belo exemplo. Tem outros tantos tem por aí. Eu fico nesse para não ser falsidioso aqui e citar várias outras coisas. Mas eu diria o seguinte, há mais tempo, o meu relacionamento lá com o Grupo Hospitalar Conceição foi muito intenso, num determinado momento, e muitas pessoas com as quais eu me aproximava muito, que trabalhavam e dirigiam aquele órgão. Na ocasião, chegou-se a cogitar de que, em determinadas situações, o hospital montava dentro das casas das pessoas necessitadas, colocava uma cama hospitalar, fazia tudo. A pessoa não precisava sair de casa para ser atendida pelo verdadeiro médico da família, aquele que vai atender lá dentro e que dá o remédio para aquela pessoa. Hoje, em um percentual elevadíssimo, não tem cientificamente uma demonstração disso, mas eu afirmo, sem medo de erro, que um enorme número de pessoas que se hospitalizam porque não tem dinheiro para pagar por um remédio de uso contínuo. E porque essa burocracia fica dizendo que tem na farmácia popular, tu chega na farmácia popular, nunca tem. Não tem. Falta até remédio para pressão, que é um remédio de uso dioturno. Tá? Então, olha, a afirmação inicial, que pode ser assim muito simples, é o problema de gestão. Todo mundo fala hoje de gestão, mas pior é que é. No fundo é. Gostaria que não fosse, mas essa é a verdade. Tá? Perfeito. E o Dr. Thiago, como médico,
de grande ação comunitária, atuando lá no Lami, na Restinga, na periferia de Porto Alegre, com conhecimento de causa, comprova tudo aquilo que eu disse, não sendo médico, mas sendo vereador em Porto Alegre e vivendo a realidade que todos nós vivemos. Tem, em vários momentos, não vou dizer desperdício de dinheiro, mas dinheiro mal aplicado. Ok. Podia ser melhor aplicado se fosse eliminado alguns ratos burocráticos e até mesmo acondicionado algumas coisas na lei. Como agora. O Janta está fazendo isso. A partir de agora, para fazer a saúde 24 horas, existe na lei orgânica do município autorização para que se busque um recurso para isso. Se vai ter um recurso ou não, a realidade brasileira é outra. Aí o andamento vai dizer. Vereadora Lourdes, como já colocaram aqui o doutor Thiago, o vereador Pujol também, na questão de parcerias, e a senhora convive com essa questão aí ali na liderança da Cosman, toda ajuda dentro do possível aí é bem-vinda, né, para tratar de uma questão tão necessária para a população, né? Realmente nós convivemos ou com a população ou com familiares de um tipo de gestão que fica tudo muito difícil. Tu consulta com o médico, não sabe mais, o retorno só pode voltar depois de 2 meses, tu não tem aquele médico para contato. Isso acontece só em Porto Alegre, acontece também em outras cidades que a gente tem recebido também muitas queixas. Por que isso não pode mudar? Isso é uma questão, como já está sendo dito aqui, de gestão, né? O atendimento ao indivíduo e depois o retorno às dificuldades para encontrar aquele médico que já fez análise do paciente, que já medicou. E medicamentos é isso, não é só a pressão, é aqueles medicamentos continuados para quem tem problema cardíaco, tem muitas deficiências, mas a gente sabe que também vem muitos recursos, né? E é uma extensão muito grande para fazer uma gestão desta, por exemplo, uma Secretaria de Saúde, tem que ter conhecimento, porque não é tão simples comandar. Entra UPAs, entra o atendimento hospitalar, entra a consulta. E ainda há pouco foi falado o nome de uma pessoa que eu tenho um grande carinho, que é o Dr. Pedro Gus. Quando ele entrou de secretário, tinha 5.000 cirurgias marcadas, pendentes, era desde ortopedia, pequenas cirurgias das vistas, né? Que são às vezes cirurgias ambulatoriais. Ele fez um mutirão de 5.000 cirurgias em 2, 3 sábados, né, doutor? Um visionário. Então, será que não poderia se fazer uma outra, principalmente para esses casos, mas não para de grande complexidade, mas tem tantas coisas, por exemplo, que tu pode fazer de varizes, que dá um problema sério para as pessoas, e às vezes a pessoa fica ali com aquele sofrimento. Então, falar na saúde para mim, não porque eu estou hoje na Cosman, é algo que eu acompanho há muitos anos, eu tenho muito a lamentar, eu entrei muito em hospitais para ajudar pessoas, eu já judicializei situações, né? Porque te dá assim uma aflição, uma pessoa, por exemplo, recentemente com câncer e que deu o problema que atacou o pulmão. Essa pessoa estava 5 dias numa cadeira. Felizmente conseguimos em 2 dias resolver a situação, em 2 dias ainda. Então o que tu quer? O bem-estar, tu já está doente, ficar numa cadeira, isso é inadmissível. É inadmissível também uma família cuidar de um paciente que tenha surto, a pessoa que tem problemas por vícios, problemas emocionais. Como essa família de madrugada vai atender um paciente assim surtado? E esse projeto vem a auxiliar, porque se recorre a alguma entidade ainda que esteja aberta, mas não há como tu ter um local líquido, certo, como se diz, para te atender qualquer emergência, não só ir pronto-socorro, que também é dispendioso o atendimento lá, não é, doutor Thiago? Então eu tenho assim esse carinho muito grande pela saúde, porque já passamos por isso presencialmente, com familiares, com amigos, e a gente não critica por criticar, nós criticamos para mudar, porque tem que ter um outro viés, não pode se continuar assim. Doutor Thiago. E as emergências, vereador Lourdes, que a senhora está dizendo, às vezes o paciente com uma pedra na vesícula, ele acaba indo toda semana na emergência. Imagina o que se gasta de dinheiro público nisso. A senhora citou agora o doutor Pedro Gus, um visionário, uma pessoa que pegou uma Secretaria da Saúde e tinha pessoas esperando por uma cirurgia ortopédica há 10 anos, as pessoas já tinham morrido
por isso, fez um mutirão de cirurgias, depois acabou sendo um projeto de lei do vereador Dr. Raul aqui na Câmara, que se pudesse periodicamente apurar essas cirurgias e fazer esses mutirões. Então, uma pessoa, e aí, Dr. Pedro Gus, que pensou no planejamento familiar, único gestor da saúde do município dos últimos 40 anos, que pensou no planejamento familiar, da oportunidade das mulheres poderem escolher quantos filhos vão ter. Então, um forte abraço ao Dr. Pedro Guzzo, toda a sua família, aí, uma pessoa, o melhor secretário da saúde que eu vi de Porto Alegre durante toda a minha vida nessa cidade. Realmente, aquilo foi uma surpresa para a população e principalmente para aqueles que estavam esperando há tanto tempo receber um telefonema em casa de que a sua cirurgia tinha sido autorizada. Então, e para poder viver melhor, porque não há como uma pessoa estar doente e não ter condições de ser atendida. Ok, vereador Cláudio Janta, o que colocamos aqui, né, colocado aqui pelos nossos debatedores, a questão da gestão mesmo, né? Só que a falta da gestão, ela acaba estourando lá na ponta, né? E aí esse resultado que a gente está vendo aqui no relato, né, dos nossos debatedores, né? O medicamento que falta, é a falta do profissional, é a falta da unidade aberta por mais tempo, naquele horário quase que comercial ali, então o cidadão tem que chegar cedo para pegar a ficha para ter o atendimento com o especialista. Então, a falta de gestão, ela bate lá na ponta, sem dúvida, né? E quem paga é a população, né? A população que sofre, a população que não tem acesso a esse bem maior. Nós chegar em qualquer culto, missa, sessão, qualquer religião aí que nós formos na nossa cidade, nós vamos ver que o bem maior é a vida. Todos pregam que o bem maior é a vida. E o bem maior a gente tem, que é a vida, através da saúde. Não é outra coisa. É espiritual, a gente busca através dos cultos, das religiões, mas é a saúde. Tu tá bem de saúde. Isso dá o conforto para as famílias, né? Toda família se perde a sua estabilidade quando um membro seu está doente. Ainda mais quando não consegue ter acesso a essa saúde. E toda ela é prevenção. O que nós estamos buscando aqui, a Câmara de Vereadores de Porto Alegre, é a prevenção à saúde, é prevenir essa saúde. Recursos para isso, voltamos a afirmar, recursos para isso tem, recursos para isso existe. O que falta, foi dito por todos nós aqui, é aplicar esses recursos, é ter uma gestão desses recursos. Amanhã, por exemplo, a maioria dos hospitais em Porto Alegre não faz cirurgias. Domingo não faz cirurgias. Se deu o exemplo aqui do secretário que fez gestão em Porto Alegre. Por que não se faz um grande mutirão fim de semana para fazer cirurgias, se as salas cirúrgicas quase todas vão estar fechadas? Por que não se faz um mutirão, se bota em dia essas cirurgias? As pessoas ninguém vai num posto de saúde, ninguém vai numa UPA, ninguém vai numa emergência, ninguém vai num hospital para ver televisão. As pessoas vão lá porque precisam. Eu acho que é o último lugar que a pessoa procura é um hospital. Ninguém vai no hospital para se divertir. E se vai, a pessoa precisa de um tratamento psicológico. E as pessoas vão em último caso. Eu acredito que ninguém goste até de visitar alguém num hospital. Um lugar que não é agradável. Então as pessoas vão porque necessitam realmente. Então se as pessoas necessitam, tem que ser um ambiente agradável, que as pessoas resolvam rápido o seu problema. Tu não pode chegar numa emergência do hospital de uma UPA e ficar lá 48, 72 horas aguardando. Com certeza isso os médicos, os gestores que vieram na Cosman, que a gente ouviu, visitou junto com o Tiago quando era presidente dessa casa, quando foi na Cosman com a Lourdes, que a gente visitou, eles disseram, piora a saúde das pessoas. As pessoas entram numa unidade dessa, muitas vezes com um problema ilusório. Daqui a pouco a pessoa está com um mal-estar em casa, uma dor de cabeça, problema de estômago, e eles saem de lá pior do que chegaram, porque eles ficam 48, 72 horas só vendo desgraça ali dentro. Mas, E pior, por favor. Só para completar, o Moinhos de Vento, não sei especialidade, está marcando cirurgia 2 da manhã, 4 da manhã. Devido aos blocos cirúrgicos estarem ocupados nos dias principais. Então, se o setor privado e o setor conveniado marca a cirurgia para de madrugada, por que o sistema público não pode utilizar? Não pode. Outra coisa, quando a gente precisa,
está fechado, né? Uma unidade de saúde não pode funcionar que nem banco, horário bancário, ela tem que funcionar para atender a população. Então, ela tem que estar a serviço da gente. Porque não funciona porque não, as pessoas sabem que está fechado. Se as pessoas souberem que está aberto, as pessoas vão procurar. Não funciona porque eu sei que agora, daqui a pouco, né, vai estar fechado. Eu sei que agora está fechado, eu sei que agora não está funcionando. Agora, se estiver aberto, eu vou procurar. Eu não vou em uma UPA. Porque eu sei que quando eu chegar do trabalho, eu sei que quando eu sair do trabalho vai estar fechado. Então eu vou para uma UPA, eu vou para um pronto atendimento, eu vou para uma emergência, porque não vai estar aberto. Agora, se eu tiver a certeza que a unidade de saúde perto da minha casa está aberta, eu vou na unidade de saúde. Porque eu conheço enfermeiro, eu conheço médico, eu conheço atendente. Então, familiaridade, né? Familiaridade. Perfeito. A gente vai encaminhar para o final do programa. Só queria colocar mais uma questão aqui, em termos evidentemente, o senhor vai acompanhar de perto, assim como todos os vereadores, né, sobre essa matéria que foi aprovada. Até para a questão, tem toda essa avaliação que a Prefeitura precisa fazer para o levantamento e ver quais a prioridade para a abertura 24 horas. O senhor, um exercício agora de futurologia ou até de questão de perspectiva mesmo, o senhor acha que isso possa ser rápido, assim, a partir da sanção, de ser colocado em prática? Olha, cabe a casa sancionar. Ainda a semana passada aí a casa sancionou já dois projetos, né, de emenda que a gente fez aqui, um meu, que foi na área de educação, e outro do Vilela, né? De economia. Só para o telespectador entender, nós estamos mexendo na Constituição do município, né, na verdade. Quando a gente fala em lei orgânica, nós estamos falando na Constituição do município. Então, isso é a constituinte da cidade de Porto Alegre. Então, nós vamos fazer o mesmo processo que a gente fez para aprovar. Nós vamos ir para as regiões do OP, discutir com o povo, né, e encaminhar as demandas para o Executivo. Né? Vamos discutir no extremo sul qual é o BS que tem que abrir, vamos discutir para reabrir o pronto atendimento que tem lá na Zona Norte para discutir. Nós vamos discutir dentro das regiões do orçamento, que é o fórum para discutir essas questões e levar para a Prefeitura. Perfeito. Quero fazer uma rodada final agora de despedidas com os nossos convidados aqui, aquele poder de síntese agora, naquele 1 minutinho que resta, para a gente se despedir e falar aquilo brevemente, né, de forma rápida, aí do que ainda não foi falado, o que precisa ser dito, começando com o vereador Reginaldo Pujol. Recado final aí, vereador. Bem, eu tive enorme participação, enorme alegria em participar desse programa específico sobre saúde pública que a nossa TV Câmara promove, convivendo com pessoas que, a seu modo, representam segmentos diferentes da população de Porto Alegre e que convergem na necessidade de que se aprimore, tanto quanto possível, o serviço de saúde no município de Porto Alegre, como uma forma de assegurar uma boa qualidade de vida ao cidadão e à cidadã porto-alegrense. Porque se o bem maior que nós estamos a preservar é a vida, vamos fazer com que essa vida possa ser realizada com uma melhor e maior qualidade possível. E isso deve ser, naturalmente, um objetivo que certamente medidas como essa, que nós discutimos no programa agora, como emenda à lei orgânica, proposta e obtida através da ação do vereador Janta, possa ensejar, se não imediatamente, como seria desejoso, mas no curto prazo, através da persistência e da cobrança de que elas realmente sejam utilizadas em favor desse objetivo maior. No resto, obrigado pelo convite, foi uma enorme alegria participar de uma programação de alto nível como essa que foi promovida pela nossa TV Câmara no dia de hoje. Perfeito. Obrigado, vereador. Vereadora Lourdes, recado final aqui. Foi uma grande satisfação debater aqui com o médico, o autor do projeto, o Dr. Pujol, com larga experiência na Câmara, um projeto tão importante deste para a população. E eu quero aproveitar meu tempo e dizer que o SUS ainda está mais sobrecarregado porque os planos de saúde privados, eles tiveram um incremento bem acima da inflação e muitas empresas que fecharam, que pagavam plano empresarial, resultou que estes desempregados, que estes sem planos ou aqueles que não podem mais pagar devido a esses altos índices que a associação ANS autoriza,
vão migrar para o SUS. Então, mais ainda faltarão atendimento para os demais devido a essa sobrecarga de demandas, né, no SUS, nos postos de saúde. Cresce o desafio aí da gestão. Vereador Cláudio Janta, recado final? Bom, queria agradecer a todas as pessoas que buscaram as assinaturas, os dirigentes sindicais, os conselheiros do orçamento participativo, participaram de todas as temáticas, de todas as discussões, aos vereadores aqui da Câmara que votaram no projeto, sem eles jamais seria possível isso, a assessoria que trabalha no meu gabinete, aos assessores dos vereadores que ajudaram a convencer alguns vereadores, a assessoria do governo, ao secretário Ritter, que ajudou muito aí, a todos que ajudaram a construir esse sonho da cidade de Porto Alegre, né, que realizamos e entregamos à população de Porto Alegre essa emenda e esse espaço que a TV Câmara nos dá para discutir e levar à população de Porto Alegre essa grande conquista da cidade de Porto Alegre. Foi uma luta ali, né? Uma grande luta. Para fechar ali com os 24 ali foi uma difícil. Batalha, né, para convencimento. Mas depois a gente ampliou esse número, os vereadores começaram a vir. Maravilha. Vereador Dr. Thiago, recado final? Eu tenho desejo de ver uma cidade, como eu estava dizendo no início, que não continue transformando doenças curáveis em incuráveis. E isso só vai acontecer quando nós tivermos uma saúde de excelência na prevenção. A prevenção não é menos importante que o tratamento. Ela é tão ou mais importante que o tratamento. O problema da saúde de Porto Alegre, como foi dito aqui, foi resumido aqui, não são os funcionários que trabalham na prefeitura, não são os médicos, o problema é de gestão. E finalmente, vereador Janta, como eu sempre digo, um sonho sonhado só, ele é só um sonho, mas um sonho que é sonhado junto com muitas pessoas, ele se torna realidade. O vereador Janta foi altivo ao sonhar o sonho dele com muitas pessoas e por isso está tornando esse sonho realidade. Tomara que a cidade, tomara que as futuras gestões da cidade também entendam isso. Perfeito. Deixa eu agradecer aqui aos nossos convidados de hoje. Muito obrigado pela participação. Obrigado. A você de casa, muito obrigado pela sua audiência. Fica o convite para que você visite a nossa página no Facebook e confira lá o trabalho da TV Câmara. Fica o convite também para que a gente possa se encontrar no próximo programa. Um grande abraço e até lá.